Olá, amados do Senhor. Aqui está uma chuva maravilhosa, linda, linda, linda. Fresquinha, uma brisa suave. Eu adoro chuva. Agradeço muito a Deus por Ele nos dar tudo que nós precisamos, né? E a palavra do nosso Deus hoje é Isaías, que diz assim: que Deus dá força ao cansado e multiplica o vigor de quem não tem nenhuma força. Eu não sei como você está, eu não sei o que você tem passado. Talvez as pessoas que você tem encontrado na sua vida, ao invés de te ajudar, elas têm sido objeto de destruição. Elas têm sido apenas pessoas que vêm para te usar como uma fonte de renda, como uma maneira de usurpar, né? De adquirir, de obter, e você está sempre se sentindo usado, sempre se sentindo desprezado. Você ama tanto, você faz com tanto amor, com tanto carinho, com tanto capricho, com tanta verdade, com tanta veracidade na sua forma de agir, e as pessoas abusam do seu amor, abusam do seu conhecimento, abusam da tua boa vontade, sabe? Mas essa palavra, ela vem nos trazer refúgio. Essa palavra, ela vem nos trazer refrigério para a nossa alma. Ainda que você tenha vivido isso, ainda que você esteja vivendo isso, não desista, não se desespere, porque Deus é o que dá força ao cansado. De repente você está assim, cansado, e Ele dá vigor àquele que não tem, sabe? Ele dá refrigério àquele que não tem nenhum vigor. Sabe uma pessoa sem vigor? Você sabe o que é uma pessoa sem vigor? É aquela pessoa que nada mais faz sentido para ela. Que você chega para ela e fala assim: o que você está precisando? É uma cesta básica? E você dá a ela uma cesta básica que ela está precisando, mas aquilo já não alegra mais. Porque ela não tem vigor. Porque ela não tem mais vontade de viver. Porque a alma dela já morreu, sabe? Você anda pela rua e você vê muitas pessoas às vezes sorrindo, um carro bom, postando nas redes sociais fotos lindas, fazendo selfies com a família, mas é tudo uma ilusão. A grande maioria é uma ilusão. Você não sabe o que aquela pessoa está sentindo, sabe? Você não sabe se aquela pessoa está realmente feliz, o que aquela pessoa realmente está precisando. Talvez você tenha tudo, mas o que você precisava nesse momento era ser reconhecido, para receber um abraço fraterno, um abraço desinteressado. Não um abraço interessado, mas um abraço sem interesse, um abraço fraterno, que viesse fazer você sorrir, se sentir feliz, juntar os seus pedacinhos, fazer você se sentir a pessoa que você é, a pessoa que Deus quer que você seja. E isso é tão difícil hoje em dia. Hoje, se você tiver alguma beleza exterior, as pessoas, elas querem aproveitar. Às vezes, se você pede ajuda porque você está enfermo, porque tem um parente enfermo e você vai pedir ajuda, a pessoa já te chama para um esquema, sabe? Já te convida para uma viagem, já te convida para você ir fazer alguma coisa obscena. Eu vou te ajudar, eu vou te dar tudo que você precisa, mas eu preciso de amor, eu preciso de carinho, eu preciso ter você, sabe? Isso acontece com homem, com mulher, não é só com mulher não, com homem também. Quantos homens
por serem bonitos, por ter um físico atraente, né, um porte físico bem cuidado, às vezes é cantado dessa forma. Você quer ajuda? Eu te ajudo. Seu parente está enfermo, sua esposa está doente, eu te ajudo. Só que eu quero que você faça isso e isso comigo, sabe? E são coisas obscenas, coisas nojentas. Não tem como falar aqui nesse vídeo. Mas Deus não. Deus, Ele te dá sem Ele pedir nada em troca. Está ouvindo esse trovão? Que lindo! A Bíblia diz que a voz do Senhor é a voz de 1000 trovões. Eu sonho em um dia poder ouvir a voz de Deus. Face a face. Poder vê-lo face a face. Ouvir essa voz grandiosa, que é como a voz de 1000 trovões. Porque um trovão já é lindo demais, já é grande demais para os meus ouvidos. Imagina a voz de 1000 trovões. E essa chuva santa que está caindo aqui sobre a terra, aguando as sementes, as lavouras, as árvores, o jardim, dando vida a tudo, é algo que só Deus pode fazer. Que nenhuma tecnologia, por mais avançada, nenhum aparelho avançado, mais atual, pode fazer isso. Esse é Deus. Eu quis fazer esse vídeo agora por isso, para você poder entender um pouquinho do que é Deus, da grandeza dele na sua vida. E se você está abatido, se você está sem força, o Senhor, Ele pode te dar uma força tão grande que nada nesse mundo, nenhum remédio, nenhum fortificante, nada nesse mundo pode te dar a força que você precisa. Ninguém, nada nesse mundo pode te fazer tão feliz como Deus pode te fazer. Em fração de segundos, sabe? Em fração de segundos, Deus muda tudo. Ainda agora estava o sol de fora, estava tudo clarinho, e de repente, em fração de segundos, a chuva começou a descer. E eu sou muito detalhista, e eu fico observando e me emociono com isso, porque eu sei que o nosso Deus, Ele é um Deus soberano, e Ele é um Deus que Ele não faz nada querendo algo em troca. Ele não é como o ser humano que fica olhando para você, para vou te ajudar, mas eu quero que você faça isso, que você faça aquilo, que você me dê prazer, que você, sabe, essas coisas nojentas. Não, Ele não. Ele te ama de uma forma incondicional. Você não merece o amor dele. Nós não merecemos essa chuva que está caindo. Nós não merecemos esse ventinho, essa brisa que enche o nosso pulmão de saúde, de paz. Nós não merecemos, mas Ele nos dá com um amor incondicional. Ele não condiciona a tal coisa. Eu vou te mandar uma chuva, mas depois você vai fazer tal coisa para mim. Eu vou te dar um dinheiro, vou abençoar a tua vida, te dar um bom emprego, abrir uma porta para você. Eu vou te capacitar, aí depois você faz isso, você faz aquilo. Como até muitos líderes religiosos às vezes falam, Deus não está te abençoando porque você não dizima. Deus não está te abençoando porque você não faz aquilo outro, porque você não jejua, porque isso, porque aquilo, porque você não está indo para a igreja, sabe? Deus te abençoa o tempo todo, o tempo todo. Ele é bom, Deus é bom o tempo todo. Até as coisas que vêm para nos destruir, até as coisas que acontecem na nossa vida, que Satanás manda, sabe? Os laços do passarinheiro, a peste perniciosa, todo o mal que Satanás lança contra a nossa vida, Deus, Ele muda em bênção para nós. Se nós o amarmos, se nós crermos nele, a única coisa que Ele pede é que a gente acredite nele. Porque se você não acredita nele, não tem como Ele fazer nada. Por um exemplo,
Quanto tempo faz que você já conhece o meu perfil? Que você já assiste os meus vídeos? Tem gente que me acompanha há 2 anos, um pouco mais de 2 anos, foi quando eu comecei, e que já tem comigo uma certa intimidade, já tem comigo um certo amor, sabe? Um companheirismo, da gente conversar sobre alguns assuntos, da gente contar segredos, orar um pelo outro. E por quê? Porque me conhece já há um tempo. E você precisa conhecer Deus. Porque se você não conhecer o Senhor, conhecê-lo face a face, saber quem Ele é, o caráter de Deus, você não vai confiar. Não vai conseguir confiar, porque a gente não confia em quem a gente não conhece, em quem a gente nunca andou junto. É igual você sair na rua e você encontra várias pessoas. As pessoas podem ter uma cara boa, podem ser simpáticas, serem legais com a gente, mas se você não conhecê-las, não conhecer o caráter delas, como que você vai confiar em dedicar a elas, às vezes deixar com elas o teu filho, ou algo valioso seu, sabe? Dedicar uma parte da sua vida, um dia de vida com essa pessoa, se você não a conhece, de repente você pode estar se enganando, de repente você pode estar se envolvendo com alguém que vai te levar para um caminho tenebroso, uma destruição. Então a gente só confia em quem a gente conhece. E é por isso que eu te convido a conhecer a Deus, a conhecer o Senhor Jesus, o seu caráter, o seu amor, que é sem igual, que é incondicional, sabe? Ele nunca condicionou e nunca vai condicionar o amor dele com você e nada, sabe? Eu vou soltar o gato que tá aqui gritando, aí fica atrapalhando pra caramba. Então, eu te convido a conhecer o Senhor Jesus, a conhecer o caráter do nosso Senhor, do nosso Salvador, o Deus imortal, que foi para a cruz, que tinha a opção de dizer, não quero, eu não vou fazer. Deixa que todo mundo, cada um cuide de si, que cada um lute pela sua santidade, que cada um procure fazer o que é certo, eu não vou. Ele tinha essa escolha. Ele poderia falar, não, meu Deus, não, meu pai, eu não vou não. Tanto sofrimento, não quero isso para mim. Mas em nenhum momento ele se negou. Em nenhum momento ele questionou. Em nenhum momento, sabe, ele ficou, gesticulou, estava arrependido, ou coisa do tipo. Em nenhum momento. Teve um momento em que ele estava sofrendo muito lá no Monte das Oliveiras, onde o nosso pecado desceu sobre os ombros dele, e que daí estava muito pesado, estava muito difícil. E ele orando ali, ele suava gotas de sangue, e ele disse a Deus, Pai, eu tinha uma intimidade com Deus tão grande, e ele disse, Pai, se for possível, retira de mim esse cálice, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas que seja feita o seu querer, a sua vontade. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Jesus ele conhecia o caráter de Deus, então em nenhum momento ele se arrependeu, em nenhum momento ele ficou, sabe, querendo condicionar a nossa salvação a alguma coisa. A única coisa que ele disse é, crede em Deus e crede também em mim. A Bíblia diz em Atos que credes em Jesus e será salvo tu e tua casa. É isso que a Bíblia diz. Credes no Senhor Jesus e será salvo tu
e a tua casa. É tão gostoso respirar quando está chovendo. É um ar tão puro, tão gostoso. Que Deus abençoe a sua cidade. Eu não sei se aí está chovendo, se está uma chuva mansa como aqui. Mas que Deus abençoe a sua cidade, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe você. Que Deus coloque as suas mãos santas e poderosas sobre a sua mente, que você possa compreender o que foi falado aqui. Que o Espírito Santo de Deus possa te dar discernimento, sabedoria, para que você possa entender o que Deus falou, que Deus está falando, que Ele continua falando no nosso coração. Deus, Ele quer o melhor para nós. E nós não somos nada sem Ele. Você pode ter a casa mais bela, a mansão mais linda, no lugar mais alto, mais belo, mais rico. Você pode morar num palácio ou no prédio mais chique que existe no mundo. Se Jesus não morar no teu coração, você não tem nada. Você não é ninguém. Você vai embora daqui exatamente como um mendigo, sem nada, sem ter nada, porque é isso que nós somos sem Cristo. Sem Cristo nós somos nada, absolutamente ninguém. Busca o Senhor Jesus, entrega a sua vida a Ele, e é simples. Como eu digo todo dia, entregar a sua vida a Jesus é muito simples. Faça uma oração simples com as suas próprias palavras. Senhor, em nome de Jesus, eu entrego a Ti a minha vida. Eu aceito Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador. Eu quero que a partir de hoje o Senhor dirija os meus caminhos, que o Senhor guie os meus passos, que o Senhor seja para mim o que eu nunca deixei o Senhor ser, o meu guia, o meu Pai, o meu tudo, o meu melhor amigo. Comece a orar e colocar a tua vida na presença do Senhor. Para de tomar decisões precipitadas, decisões porque o seu amigo te iludiu, te influenciou. Ah, mas ele se deu bem. Mas cuidado, porque você pode não se dar bem. Talvez ele se deu bem, mas talvez você se destrua. Então, ore primeiro, peça para Deus e valorize o que você tem na sua mão. Às vezes você tem uma pedra preciosa na tua mão. E por influência de demônios usados aí, pessoas usadas por demônio, que você acha que é uma pessoa, mas lá no fundo é um demônio que está ali incorporado. Sabe, você deixa ele te influenciar e você pega a tua pedra preciosa e você troca por lixo, por um pacote de lixo, porque tem uma embalagem bonita. Quantas pessoas estão fazendo isso todos os dias? E depois se arrepender, às vezes, é tarde demais. Nem sempre dá tempo de voltar atrás. Nem sempre a gente consegue voltar atrás. Então guarda no seu coração essa passagem, essa palavra, sabe? Nosso Deus é bom o tempo todo. Ele quer que você seja feliz. Tudo que Ele faz é para que você seja feliz. A Bíblia diz que o Senhor veio para nos dar vida e vida com abundância. Não é só vida, uma vida qualquer. É vida com abundância, com alegria, sem faltar nada. Abundância é não faltar nada, você não ter falta de nada. É isso que o Senhor Jesus veio conquistar para nós. Amém? Que Deus te abençoe. Uma excelente tarde.